Dose dupla de Tex comigo no quadro de lançamentos aqui no canal. Ó, vamos ver o Tex, esse grandão aqui, o Maxi Tex, e o Tex regular. Muito legal essa história, com detalhes comigo depois da vinheta. Tudo bom, galera? Gico por aqui, você está no quadro de lançamentos do canal e hoje vamos falar novamente de Tex, meu querido Tex Wheeler. E hoje dose dupla, tá? Vou falar de duas edições ao mesmo tempo porque elas mais ou menos que conversam. Porque aqui a gente está falando de duas histórias do Tex recém-lançadas na Itália. São histórias publicadas lá em 2023. Então aqui a gente já começa a ver a nova geração de autores trabalhando o Ranger, o Tex Wheeler, né? Aqui vamos começar por essa aqui e depois eu passo para essa, mas as duas são muito legais. Bom, essa de cá é o Maxi Tex, é um almanacão, né? Como vocês estão vendo, é bem grossão, mais de 300 páginas, uma história completa. E nessa história aqui, eu vou folhear as duas, né? Fica tranquilo que você vai ver sem spoiler, só uma pequena passada sobre o que se trata a história. Aqui a gente vai ver o Tex e todos os outros quatro, né? Todos os quatro parts envolvidos numa história que tem, eu achei isso, eu comentei até antes no vídeo anterior, que eu achei muito parecido com esses westerns mais recentes, onde a gente tem uma visão mais crua do Velho Oeste, sabe, numa coisa tão romanceada. Então a gente vê aqui, tem um grande proprietário de terras, né, que se acha o dono do mundo porque tem grana, velha história, né, quem nunca ouviu falar nessa história. E esse cara se vê de repente impedido de passar com o seu gado para pastar em determinado lugar que ele já ia sempre, porque chega um cara que compra aquele pedaço da terra, compra bonitinho, paga e tá tudo certinho pela lei, mas o cara simplesmente ele não admite isso, ele é o dono da terra, ele é o grande poderoso dali. E cara, essa confusão vai acabar entremeada também com ladrão de gado e fica uma brigalhada, uma coisa bem crua, assim, bem triste de ver, envolve morte de inocentes. É uma história bem legal, um pouquinho acima da média da aventura, sabe? Ela é quase, vou dizer assim, é um Tex chegando no Ken Parker, se é que eu posso fazer essa comparação, porque o Ken Parker assim, é muito mais crudo, muito menos aventureiro, né, do que o Tex. O Tex é quase, vou dizer assim, entre aspas, um super-herói do western, e aqui não, a gente vai ver uma coisa muito mais pé no chão, uma história muito bacana, e a equipe criativa vale a pena citar. Vamos falar aqui, no vídeo eu falo novamente, no clipe que vocês vão ver, mas é o Pasquale Ruggio e o Roberto Diso. É que eu tô sem óculos. Essa é a primeira. A segunda é o Tex regular. O que é o Tex regular? O Tex mensal, as histórias mensais do Tex. Aqui também já estão no formato italiano. Lembra que o Tex saía em formatinho, com a capa mole. Passou a sair então um formato italiano com a capa cartão também em verniz. E essa história é uma história especial, que apesar de ser da mensal, é uma história muito legal. Porque aqui a gente vai ver como que acontece o pacto de sangue. Aqui a gente vai ver como que o Tex, o Kit Carson e o Jack Tigre se tornam irmãos de sangue verdadeiramente. Que pacto é esse que acontece? Porque a gente já tinha tido histórias aqui onde a gente vê o início da amizade do Tex com o Kit. A gente tem histórias anteriores onde a gente vê como que o Jack Tigre entrou na vida do Tex, quais as aventuras que levaram a isso. Mas aqui a gente vai ver pela primeira vez como que eles se tornaram irmãos, verdadeiramente irmãos de sangue. É uma história também pesadinha assim pro Tex, sabe? Eu tô notando isso assim com esses novos autores, que eles estão indo um pouquinho mais além da aventura. Então a gente tem aqui as temáticas um pouco, não que Tex seja só aventura e histórias leves, não, tem isso também, mas aqui eu notei isso, sabe? E não notei de uma maneira ruim, não, gostei dessas histórias. Uma história que você... toda história que você se importa com o que está acontecendo é uma boa história, né? Então aqui a gente vai ver, começa com o Kit Wheeler, né, o filho do Tex, conversando, passando por uma situação semelhante ao que o pai passou, e isso leva eles a sentarem ao redor de uma fogueira para conversar sobre o que aconteceu. Ele queria saber essa história do Jack Tigre. Olha, é uma história muito bacana, e agora eu vou deixar vocês saborearem um pouquinho dessas duas publicações. Eu gravei o clipe mostrando um pouco da arte, comentando um pouco da história, e você confere aí. Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para, se você se interessar, você pode comprar essas publicações lá no site da Mitos, beleza? Assiste o clipe aí, no final do vídeo eu tô de volta. Então vamos lá, Tex, dose dupla aqui no canal essa semana. Tem o Maxi Tex, como vocês viram, esse tijolão aqui com uma história completinha, tá? E o Tex regular, né? A edição número 652 ou a 17 do formato novo, do formato italiano. Ambas com capa cartão com verniz, o interior sempre Tex aqui, o convencional, papel offset em preto e branco. Vamos começar pelo tijolão? Bora lá!
Cara, aqui, como eu falei, parece um western, daqueles westerns mais modernos, vamos dizer modernos, né? Não é aquele western clássico, espaguete dos anos 60. Aqueles westerns que começaram a ser feitos na virada dos anos 90 para os anos 2000, com um pouco mais de crueza nas histórias. Essa história não é antiga, então é uma história publicada na Itália, em Maxitex 33, de outubro de 2023. É uma história publicada recentemente na Itália. Aí vamos falar da equipe criativa, né? O Pasquale Ruggio no texto e o Roberto Diso nos desenhos. Então aqui você vai vendo as novas gerações assumindo o manto do Tex e mantendo com muita propriedade, sabe? Com muita qualidade as histórias. Eu sempre falo, Tex não tem história ruim, aqui confirma-se essa máxima, né? Uma história bem legal. Na verdade, aqui a gente tem uma série de fatos ocorrendo em paralelo que acabam culminando na conclusão da história, né? Esse monte de linhas de narrativas que a gente vai ver aqui. A gente tem um grande criador de gado que se acha o dono do mundo, tem muito dinheiro, ele compra os políticos da cidade, aquela velha história que a gente conhece, né? E ele, no belo dia, se vê impedido de passar com a tua boiada no local que ele estava já acostumado, porque levantaram uma cerca ali. E quem levantou a cerca foi simplesmente o cara que comprou o terreno. Não tem nada de ilegal nisso, mas ele acha aquilo absurdo. Ao mesmo tempo, Tex está correndo atrás de ladrões de gado. Então, essas histórias acabam se unindo aqui. Eu não vou entrar muito na história, porque eu não quero estragar a tua leitura. Mas o que dá pra gente ver é uma sensação que a gente fica assim de como isso é parecido com a vida real, né? A pessoa que tem dinheiro se acha melhor do que as demais e não se importa muito com a lei, não tá nem aí por se isso tá na lei, se não tá na lei, ele quer saber o dele, entendeu? E aí a gente vê essa família, que é uma família humilde ainda, está começando, não é uma grande proprietária de terra nem nada, está começando a sua vida ali e acaba se envolvendo com esse tipo de gente. Além disso, tem índios malfeitores também, além dos brancos, tem bandido, o ladrão de gado que eu já falei, e tem, claro, sempre metido nessa confusão, Tex Wheeler, Kit Carson, Kit Wheeler e Jack Tigre. Os 4 pods se envolvem nessa história no final das contas. Olha, gostei bastante mesmo da leitura. É um almanaquinho, né? Fácil de levar, né? Você pode levar para onde quiser, no parque, para a praia, para dar uma lida. Eu gosto muito desse formato do Tex, esse formato, eu sempre gostei de formatinho, né? E aqui não deixa de ser um formatinho um pouquinho diferente do formatinho tradicional que a gente tinha no Brasil, mas esse formato, meio formato livro. Fica a minha recomendação, Maxitex 7, uma história completinha que você vai com certeza gostar. E agora, passando sem mais delongas, para o Tex regular. Esse Tex aqui é da edição de, se não me engano, de junho, ó, viajei agora, de fevereiro, né, recém-lançada pela Mitos. Foi lançado na Itália também recentemente, em junho de 2023. Daí que eu tirei o junho, ó, não tô totalmente doido não. Saiu do Tex 752 lá na Itália. A equipe criativa aqui, meu xará, Giorgio Giusfredi, o desenho é do espanhol Alfonso Fonte, também muito competente. E aqui a gente vai ter uma história com 2 linhas narrativas, uma no presente, uma coisa que está sendo comum agora no Tex, o Tex mais velho narrando histórias do passado dele, quando ele era mais jovem, e isso vai voltar a acontecer aqui. A gente vai ficar sabendo, afinal de contas, como que foi esse pacto de sangue entre os Pards, porque a gente sabe que eles são, um considera o outro irmão, né? O Kit considera o Tex irmão, é padrinho do Kit Wheeler, né? Que é o filho do Tex. O Jack Tigre é como fosse da família também, é um irmão deles. A gente tem as histórias que já foram narradas, as histórias de como que essa amizade começou, né? Em algumas edições anteriores do Tex. Mas aqui a gente vai ver como que começou esse pacto de sangue. Então, para contar isso, o Tex, o Kit Wheeler, aliás, serve como fio condutor dessa história, porque ele acaba se vendo numa situação semelhante ao que o pai passou, e aí, ao redor de uma fogueira, já distante dos perigos que aconteceram durante essa história, no passado do Tex, ele vai narrar, então, essa amizade, como que surgiu esse pacto de sangue entre eles. É uma história também muito boa, não é chover no molhado falar que a história do Tex é boa, mas é interessante ver
essa narração, né, de fatos que aconteceram no passado do Ranger. Ele aqui ainda jovem, mas já fazendo parte da corporação, né, atuando como Ranger, ao lado aqui do Kit Wheeler, do Kit Carson, né, e do Jack Tigre. O Kit Wheeler nessa história era uma criança e aqui é narrado que ele está estudando com os padres. Ele foi para receber sua educação, né, saiu lá da vila, né, onde eles moravam, né, com os navarros, né, na aldeia navarro na qual Tex acabaria se tornando o chefe, né, é sempre lembrado pra gente que Tex também é um dos chefes indígenas, entre o povo navarro ele é conhecido como Águia da Noite, e o Kit Wheeler o Falcão Pequeno. E aqui a gente vai ver essa história então de como que aconteceu essa... Por que na verdade eles viraram irmão de sangue, né? E é uma história também envolvendo, claro, malfeitores aqui, gente preocupada com amealhar riquezas e tudo mais, e o Tex sempre do lado certo da lei, tentando evitar aqui que o mal aconteça com pessoas, no caso aqui da história, são colonizadores que estão chegando para poder estabelecer a moradia no Kansas. E aí o Tex acaba topando com uma injustiça que acontece aqui, uma verdadeira sacanagem que fazem com os caras que estão chegando aqui. O Tex acaba se envolvendo e no final da história que vai ter esse nome, vou até pular aqui, vai ter esse pacto de sangue entre Kit Carson, o Jack Tigre e o Tex Wheeler, que se tornam então mais do que amigos, se tornam irmãos. Ó, fica a minha dica para tanto uma quanto a outra. Você encontra aqui, vou deixar a descrição para a loja da Mitos, como sempre faço, porque lá geralmente você consegue com desconto também, beleza? Ó, minha recomendação para vocês essa semana então, os dois Tex. Sempre que eu indico Tex, as pessoas ficam satisfeitas. Se você nunca leu, dê uma oportunidade que você com certeza não vai se arrepender. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido de alguma ajuda para vocês aí no seu processo de decisão de compra. Lembrando que lá no site da Mito sempre tem um descontinho, então você pode comprar essa e outras edições. Faz a tua pesquisa de preço e se você é fã de Tex, com certeza vai curtir demais essas publicações. Se você nunca leu Tex na vida, é aquele negócio que eu sempre falo. Pode ser sua primeira publicação sem problema nenhum, porque você vai entender a história todinha. Tex tem essa vantagem, né? Aquela coisa de você pegar uma ou outra edição pincelada e aqui no caso 2 histórias fechadinhas para você entender do começo ao fim, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto essa semana, sábado, tem uma aula bem legal aqui, uma aula de colorização digital de quadrinhos, dando assim, fechando então aquela saga da página rejeitada nos anos 90. Então a gente refez o desenho, refez os personagens, fez a arte final e agora a cereja do bolo, fechando tudo, a colorização vai ter sábado a partir das 11 horas, esteja aqui e vamos desenhar e vamos colorir, aprender como é que faz a colorização digital de uma página de quadrinhos usando o Krita, que é um software gratuito que você pode baixar aí na tua casa. E aproveitando, se você quer vir desenhar comigo, essa aula aí vai estar disponibilizada lá no site, no curso Desenhando Heróis, de uma maneira premium. Então aqui você no YouTube vai ter uma versão mais light da aula e lá uma versão aprofundada dessa mesma aula. Então conteúdo novo sendo acrescentado aí o curso Desenhando Heróis. O link para você se informar sobre o curso está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário desse vídeo também tem um link. Clica lá e explora o conteúdo do curso. Se você ficar interessado, começa a desenhar comigo hoje ainda. Fico por aqui, a gente se vê sábado aqui no YouTube. Gente, se cuidem, até a próxima!